Salve, salve, povo do bem. Vou deixar uma mensagem que o senhor Lula, numa entrevista que ele fez, e ele falou qual é o ideal dele, o que ele pensa. Aqui em Santa Catarina está muito quente, Florianópolis está muito quente. O que ele pensa sobre pátria amada, detalhe, pátria amada, costume e religião. E aí eu volto a conversar com vocês. Então, qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. Agora me fala, o que esperar de um homem desse? Cada ponto que ele falou ali é absurdo. Ele fala, as palavras que ele disse é absurda. Aquilo dali que ele falou nada mais é do que o início e a ideologia de um país totalitário. A destruição da pátria amada, porque a pátria amada tem que ser o representante, entre aspas, do povo, tipo Nicolás Maduro. A pátria amada é Nicolás Maduro, a pátria amada é Xi Jinping, a pátria amada é o Partido Comunista dentro da China. Eles é a pátria amada, ou seja, as pessoas têm que amar a eles, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa tenta defender o seu território, tu deixa de considerar a pátria amada o representante da pátria amada, que seria o governante, e não o seu território. Você não defende o seu território, e sim o ideal do representante da pátria amada. Entendeu? Nesse caso, o Lula. Ele quer que as pessoas adorem a ele como sendo a pátria amada, entendeu? E não o Brasil. Por isso que ele detesta aquela bandeirinha que está lá atrás. É por isso que na posse dele ele estava cagando para os ritos de respeito à bandeira do Brasil. Ele estava cagando para os militares, como ainda está, para os militares que teoricamente deveriam defender aquela bandeira. Ele teve que ser chamado a atenção para a posse dele. É um absurdo isso daí. Isso só comecei a falar da pátria amada. Costumes, costumes de família, costumes de pai, costumes de mãe, costumes de respeito ao pai, respeito à mãe, respeito às pessoas mais velhas, como ele, respeito às autoridades, que infelizmente ele é uma autoridade, não representa a minha pessoa, os meus ideais, mas ele é uma autoridade, eu tenho que respeitá-lo, mas eu não tenho que concordá-lo, e por isso eu não estou concordando com os ideais dele. Então, essa questão de costumes familiares, princípios familiares, é o que ele não quer. É o que ele acha. Com relação a isso daí, é outra narrativa de países totalitários. Quem tem que educar os seus filhos é a pátria e não os pais. Em países totalitários, quem faz lavagem cerebral no teu filho é a pátria e não educa. Entendeu? Eles não educam o seu filho, eles fazem lavagem cerebral no teu filho. Tanto é, exemplo prático, na Coreia do Norte, eles são doutrinados a quando passa na praça onde tem o pai de Xi Jinping, o avô de Xi Jinping, eles têm que se curvar perante aquela estátua ali. Para eles, eles são doutrinados a acreditar que Xi Jinping é um representante divino. E aí entra a próximo erro que ele cometeu ali, próximo absurdo que ele cometeu. Religião. Para os ideais do socialismo, a religião é o socialismo.
Eles ditam o que você vai adorar, o que você não vai adorar. Eles que vão dizer o que é certo e o que é errado para você. Se você respira, se você crê. Isso daí... Desculpa que deu um probleminha no meu celular. Eles é que vão dizer o que é certo e o que é errado. Tá? Eles é que vão determinar o que você vai adorar ou não. Então, é por isso que Karl Marx, ele fala, na ideia dele, a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião é a droga do povo. É o vício do povo. Detalhe, Karl Marx, a família dele inteira, todos os filhos dele se mataram. A última foi a filha, quando estava mais velha. Entrou em depressão e se matou. Karl Marx nunca foi exemplo de porcaria nenhuma. Ele nunca respeitou a ninguém. Ele sempre lutou para alcançar o vento. E para isso pagou o preço caro demais. Enlouqueceu toda a família dele, a esposa dele, porque ele não trabalhava, era um vagabundo que não trabalhava, que era sustentado pela esposa, tá? E a esposa, ele era tão sanguessuga que a esposa dele morreu pobre. Era rica, morreu pobre, por causa desse vagabundo do Karl Marx. Essa é a grande verdade, vocês aceitando o Karl marxistas aí, marxistas ou não, dane-se vocês. Porque vocês sabem que é essa história. Vocês acham que isso aí ele morreu como herói? Aqui que ele morreu como herói. Ele morreu pobre. Ele fez todo mundo morrer pobre. Morreu em favor na casa de uma pessoa. A sua filha se matou. Todos os filhos dele se mataram ou morreram. Acho que de desgosto desse safado. Ele nunca foi exemplo de pai, nunca foi exemplo de cidadão, nunca foi exemplo de porcaria nenhuma. E muitas dessas pessoas que são totalitários, eles pegam o Karl Marx como se fosse Deus. E é um absurdo isso daí. É um absurdo isso daí. Falar que está ultrapassado narrativa de pátria, costumes e religião, isso aí é um absurdo. É um absurdo. É ridículo. É ridículo. Não concordo mesmo. Isso daí é motivo de ser, sei lá, de receber processo, na minha opinião. Mas ele é presidente, não pode fazer nada, né? Mas isso aí é um absurdo, é uma falta de respeito com a família, é uma falta de respeito com os religiosos. E isso daí, o cristãozinho sem vergonha que votou nesse cara aí, isso é para vocês verem, deixarem de ser imbecil e votar nesse cara aí. Para vocês deixarem de ser otários e votar nisso aí e parar de votar nesse canalha. Tá? Para quem votou nesse sem vergonha, agora faz o L, porque ele está querendo arrancar a tua crença, ele está querendo arrancar a tua família. Viu, idiota? Eu sou obrigado a, desculpa quem não gosta desse tipo de expressão, mas são idiotas mesmo. Votar nesse camarada que quer destruir a religião, quer destruir a família, tá louco? Pelo amor de Deus. Eu tenho que me acalmar. Vendo essas notícias, como não ficar irritado com uma notícia dessa, gente? Pelo amor de Deus. Me segue no canal, desculpa qualquer coisa, tá? Deixa um like, deixa um comentário aí. Vocês não concordam também que é uma coisa dessa daí? Olha, o que vocês fariam com um cara desse? O que vocês falariam se fosse possível para um camarada desse? Deixa nos comentários.